Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 11 até o 14. E destacamos o versículo 14, que diz assim: Assim, com um só sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. O tema de hoje é: já podemos pedir o perdão a Deus. Uma das batalhas mais contundentes que aconteceu com a Igreja cristã não foi a perseguição, mas a doutrina das boas obras e a doutrina da justificação. As duas, elas se confrontaram, e não por si só por serem doutrinas bíblicas, mas por causa de um falso entendimento de igrejas, ou então de sacerdotes, ou então de pastores e padres de épocas passadas. Só que este mesmo ponto é uma grande guerra para os nossos dias. Saber bem certinho colocar a doutrina das boas obras no seu devido lugar, colocar a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo no seu devido lugar, isso nos dá uma capacidade de compreender melhor a ação de Deus entre nós e ficarmos com a verdade bíblica. Qualquer confusão em relação a essas duas doutrinas, nós estamos também numa confusão em relação a Deus. Por exemplo, tem muita gente, e não pessoas somente que não vão à igreja, tem pessoas assíduas na igreja que acham que vão ser salvos porque pertencem a uma igreja, porque vão ao culto ou à missa, porque fazem suas orações, porque leem a Bíblia, porque fazem isso ou aquilo. Na verdade, isso tudo é pertencente à doutrina das boas obras. Nós não somos salvos por causa disso. A única salvação que existe é pela fé em Jesus Cristo, o Salvador. Porque só Jesus Cristo foi pregado numa cruz e pagou lá na cruz todos os pecados da humanidade. E quem crê em Jesus Cristo e pede o perdão a Deus através de Jesus, esse tem salvação. E esta fé justifica a cada um de nós diante de Deus. E uma vez que nós estamos justificados diante de Deus, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Salvador, nos arrependemos e recebemos o perdão, uma vez que isso acontece, nós podemos fazer coisas boas. Podemos ir ao culto, podemos ir à missa, podemos orar, podemos rezar, podemos ouvir a palavra, falar da palavra do Senhor. Podemos ler a palavra do Senhor, mas isso não conta para a nossa salvação. Isso são reflexos de pessoas que têm fé. São obras de pessoas que creem em Deus. E essas doutrinas, elas entraram em confusão lá no passado e também no presente. E a grande divisão da igreja, a grande guerra da igreja é porque muitas pessoas querem ser justificados pelo que eles fazem. Mas a verdade é uma só. Nós somos justificados diante do Senhor pelo que Cristo fez por nós. E nós apenas cremos nisso e somos justificados diante do Senhor. E esse é o ponto que a Epístola aos Hebreus está falando. Jesus, de uma vez só, na cruz do Calvário, ele nos justificou, ele nos salvou, ele nos deu a possibilidade do perdão. E por causa de Cristo, nós já podemos pedir o perdão ao Senhor. E somos perdoados não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas pela fé em Jesus Cristo, nós pedimos o perdão e somos perdoados. Porque Cristo já pagou o nosso pecado na cruz. E uma vez que nós estamos esclarecidos sobre isso e sabemos que a salvação é só através de Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós,
E as nossas boas obras são uma consequência desta fé. São simplesmente a nossa vida de cristão, que é algo fenomenal, algo muito bom, necessário, mas não nos ajuda para a salvação. Uma vez, um pastor já mais antigo me disse uma história, contou uma história de uma senhora que estava no leito da morte. E esta senhora, no leito da morte, ela estava aparentemente confortável com sua fé, estava tranquila, sabendo que iria para junto de Deus. Não iria demorar muito. Então esse pastor, ele perguntou para ela e ele disse: eu nem sei por que eu perguntei, mas depois eu entendi que o Espírito Santo me fez perguntar. Então ele perguntou: a senhora tem certeza mesmo da sua salvação? A senhora está prestes a falecer, como a senhora mesmo diz, mas a senhora tem certeza da sua salvação? Então ela respondeu: sim, pastor. Eu tenho certeza, sim, porque eu sempre fui aos cultos, eu fui ao grupo das servas, as damas da igreja, eu estive sempre em diretorias, fui ao coral e fiz uma quantia enorme de coisas na igreja. O pastor olhou para ela e falou: minha senhora, a senhora não está na salvação, não. Mas então o que eu fiz estava errado? Não, disse o pastor. Aquilo que você fez são apenas obras tuas. A salvação é unicamente através de Jesus Cristo Salvador. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas pela fé em Jesus, pelo que Ele fez por nós. Então ela disse: pastor, eu acreditei todo o tempo errado. E o pastor confirmou: sim. Ela pediu então: eu posso crer em Jesus Cristo, meu Salvador? O pastor falou: sim. A partir deste momento, ela confessou que ela também acreditava unicamente em Cristo, seu Salvador, e que as outras coisas eram apenas consequências da sua fé. E ela partiu com uma fé verdadeira em seu coração, porque unicamente confiou em Jesus, e era isso que ela precisava. Também você, caro amigo, cara amiga, e também para mim serve a mesma história. Não adianta ficar confiando naquilo que eu estou fazendo. Isso não me garante nada, porque eu não tenho nada de bom para oferecer. E até aquilo que eu penso que é bom também não é. Mas graças a Jesus Cristo eu posso confiar nele. E Jesus me deu todas as bênçãos que eu preciso, especialmente a vida eterna junto com Deus. Confiando em Jesus Cristo, o Salvador, sim, eu e você, nós temos a salvação. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu a possibilidade da fé e do perdão. Mantenha-nos firmes nesta fé em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E ajude-nos a fazermos coisas boas aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.